Pode comemorar, galera. RB Silva tá de volta. Shazukara! Lá na primeira edição de X-Men, nós vimos a equipe liderada pelo Ciclope resgatando um grupo de mutantes da última fortaleza da Orcs na Terra. Mas em meio aos mutantes, havia uma garota diferente. Como nós especulamos, aquela é a Serafina, membro dos Filhos da Câmara, um grupo de vilões apresentados nas histórias dos X-Men em 2006 e que o Hickman tá trazendo de volta agora. Mas pulando para a quinta edição de X-Men, a história começa com 3 painéis escuros e o Ciclope se perguntando o que diabos ele fez, no que ele estava pensando. A trama então vai até o passado no Equador e nós vemos o que aconteceu até chegarmos nesse momento. Nós acompanhamos a fuga da Serafina enquanto Wolverine é mandado para seguir o seu rastro, mas pelo que dá pra gente perceber na conversa dele com os fazendeiros que foram controlados pela garota, ele já perdeu a paciência e também tá deixando um rastro de violência pra trás. Mesmo assim, o Logan não consegue alcançar a Serafina, que se fecha na Câmara antes de ser capturada, e é por isso que eles são conhecidos como Filhos da Câmara. Como a Tempestade e o Ciclope explicam pro restante do grupo mais tarde, eles nada mais são do que experimentos. Originalmente eles eram humanos, mas foram expostos a uma câmara onde o tempo passa de maneira acelerada. Um dia equivale a aproximadamente 5 anos. Eles foram mantidos lá por tanto tempo que acabaram desenvolvendo poderes, desenvolvendo mutações e se tornaram pós-humanos. Ou seja, eles são humanos que desenvolveram mutações, mas não são nem humanos e nem mutantes. E para obter o máximo de informações sobre o inimigo, os mutantes decidem enviar Darwin, Synch e X-23, que agora prefere ser chamada de Wolverine, para se infiltrar na Câmara. Eles acreditam que os 3 juntos formam o grupo perfeito para invadir o covil dos vilões e escapar de lá sem sucumbir aos efeitos da aceleração do tempo. Na verdade, como Darwin é extremamente adaptativo, ele pode inclusive desenvolver novas habilidades que os ajudarão a sobreviver. O Synch, que é capaz de copiar os poderes de qualquer mutante, funciona basicamente como uma redundância dos poderes do Darwin. E a X-23 foi mandada pela sua alta capacidade de sobrevivência. E claro, se o clima ficar pesado, ela dá conta do recado. Aliás, era essa Laura Kinney que eu queria ver desde o começo do Alvorecer do X. Decidida, cabeça quente, ela é realmente a Wolverine e o Logan funciona ali como um pai orgulhoso, ao mesmo tempo em que ela faz o papel de adolescente rebelde. Essa dinâmica é muito mais divertida, ela é muito mais interessante, rica e faz sentido com o que vinha sendo construído com a personagem do que o que foi apresentado lá em Fallen Angels. Mas vamos voltar para X-Men, vamos falar de coisa boa. Um grupo maior é enviado para o Equador para atrair a atenção do sistema de defesa enquanto o trio invade a Câmara. Acontece que uma vez que a Câmara é fechada, eles não sabem como ela pode ser aberta, e os mutantes precisam entrar, obter as informações sobre os pós-humanos e sair de lá conscientes o suficiente para que essas informações sejam armazenadas no cérebro. Só que 3 meses se passam e nada da Câmara ser aberta e os mutantes retornarem. Preocupado, o Ciclope pergunta ao Professor X quanto tempo ele acha que realmente passou, ao que ele responde 547 anos e alguma mudança. E é quando nós temos o início da história com o Ciclope se perguntando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Como vocês devem se lembrar, o Darwin possui uma alta capacidade adaptativa, e com mais de 500 anos se passando dentro da Câmara, é bem provável que ele esteja completamente diferente. Considerando que o Synch funciona como uma réplica dos poderes dele, a mesma coisa deve ter acontecido com o outro mutante. Isso na melhor das hipóteses, que eles tenham ficado todo esse tempo lá vivos, não tenham sido encontrados e assassinados pelos pós-humanos. Além disso, pode ser que essas mudanças tenham transformado Darwin e Synch em pós-humanos, ou seja, um novo passo na evolução dos Homo Superior que nós ainda não tínhamos visto. Aliás, será que não vimos mesmo? Será que aquela galera de 1000 anos no futuro, lá de potências de 10, não era justamente essa união dos mutantes com os pós-humanos, com os Filhos da Câmara? Bom, por falar nos Filhos da Câmara, essa história mostra que o grupo original realmente foi morto, mas eles também devem possuir backups e uma maneira de trazer os pós-humanos de volta, já que a equipe não somente é restaurada, como também recebe upgrades.
Rapaz, agora a treta vai acontecer de verdade. Se os Filhos da Câmara originais já deram um trabalhão pros mutantes em 2006, imagina agora que eles estão aprimorados. Como eu falei na nossa análise anterior, é muito engraçado como X-Men, sendo o principal título do Alvorecer do X, seja tão inconstante. É basicamente uma antologia em que uma história não tem muito a ver com a outra. Mas é claro que o Hickman tá planejando um arco a longo prazo e eventualmente a gente vai entender como todas essas peças se encaixam. Por falar em planejamento a longo prazo, vamos direto para a sexta edição de X-Men, que volta para aquela missão dos mutantes em Dinastia X e mostra o que aconteceu com a Mística enquanto o grupo invadia o molde mestre da Orquis. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse na análise daquela edição que a Mística parecia muito deslocada no grupo, e as ações dela não faziam sentido. Ela podia se passar por qualquer um na base, mas resolveu andar pelos corredores como ela mesma, em sua forma natural. Essa edição explica pra gente que a Mística tinha outra missão: plantar um portal de Krakoa no molde mestre para depois de sua aparente destruição, os mutantes terem como retornar e ver se os humanos reconstruíram o local. O que realmente aconteceu. Mas a Mística só aceitou participar dessa missão acreditando que o Xavier traria a Sina de volta à vida. Só que a gente percebe que Professor X e Magneto estão só enrolando a Raven. Eles dizem que ela tem que merecer a Irene de volta, o que a gente sabe que não vai acontecer. Eles não querem ninguém que consiga ver o futuro em Krakoa, sem contar que a Sina já teve uma treta gigantesca no passado com a Moira, em que ela disse que essa seria a sua última vida. O que a própria Irene também diz pra Mística, em outras palavras, na conversa que elas têm no começo e no final dessa revista. Assim, quando a Raven percebe que não vai ter o que quer, coloca em prática o plano que elas já tinham criado há muito tempo atrás: destruir Krakoa por dentro. Olha, não chega a ser uma grande surpresa a Mística ser apresentada mais uma vez como uma vilã. Só que é mais uma traidora dentro de Krakoa. O interessante é que por mais que ela seja uma traidora, por mais que a Raven já tenha sido apresentada várias vezes como uma vilã, como uma antagonista dos X-Men, aqui a gente chega a criar certa empatia por ela. Afinal de contas, ela quer a sua esposa de volta, ela quer alguém querido, ela tá vendo todas as pessoas tendo os seus filhos, os seus pais, os seus familiares de volta, e por que ela não pode ter a Irene? Agora, nós temos que lembrar que a Moira já sabia dessa previsão da Sina. Será que ela já preparou o Xavier e o Magneto para essa possível traição da Raven? Ou ela realmente vai ser a responsável pela destruição de Krakoa? Achei sensacional a história começar mostrando um cara qualquer fazendo o serviço lá no molde mestre, e a gente vai tentando entender qual a função dele, o que realmente a gente tem que prestar atenção, até ser revelado que aquela era a Mística revisitando a base da Orquis. Assim como foi incrível rever aquela missão dos mutantes em Dinastia X, só que agora sob um novo ponto de vista. Mas como podemos ver, o molde mestre está de volta ativa e o Nimrod está em produção. Será que a gente vai ter uma nova missão para essa base? Mas e aí, qual vai ser a prioridade mutante? O Xavier tinha dito que os Filhos da Câmara representavam a maior ameaça para os mutantes, mas agora o Nimrod está novamente em produção, e ainda tem uma traidora dentro da equipe. Bom, assim como eu comentei em X-Men e Quarteto Fantástico, eu sinto que essas duas últimas histórias tiveram bem mais do clima de Potências e Dinastia X. O ritmo do Hickman é lento, muitas informações são jogadas, muitos personagens são apresentados, mas essas migalhas de genialidade, como formar um grupo com X-23, Synch e Darwin, colocar eles dentro de uma câmara onde o tempo passa mais rápido, voltar no tempo para mostrar outra missão, outro ponto de vista daquela missão principal dos X-Men, pra mim essas pequenas coisas são extremamente satisfatórias. Fora que as artes dessas duas últimas edições foram bem superiores ao que nós tivemos antes. Hickman, Silva e Gracia pra mim são o Dream Team dessas novas histórias dos X-Men, apesar que o Buffoni e o Go também mandaram bem demais na sexta edição. Enfim, agora o futuro dos X-Men tá uma verdadeira bagunça, como se nunca tivesse sido. Tô gostando cada vez mais desse título, mesmo com toda essa loucura das edições antológicas, mas sinto que vai dar merda. E você, o que tá achando de X-Men? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Com 3 painéis escuros e o
Eles acreditam que os três juntos formam o grupo perfeito, o Sync que... E a X-23 foi enviada justamente pelas suas altas... Mas e aí, qual vai ser... Mas e aí, qual vai ser... Esse é